Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal do YouTube Curte Mendonça para a segunda parte da aula, quando o narcisista envelhece. Se você não assistiu a primeira parte, convido que assista. Nós fizemos um caminho muito meticuloso para chegar nesta segunda parte. Vale a pena. Eu fico muito contente, eu faço isso com muita alegria. Vocês não têm noção da alegria. Isso aqui é um canal totalmente gratuito. Eu faço isso por amor à causa. Todo mundo sabe que eu trabalho em vários contextos. A vida é muito corrida. Eu tenho que tirar aqui um feriado inteiro. A esposa e a pequenininha vão passear e eu me privo para estar aqui produzindo esse conteúdo para vocês. Mas é isso mesmo. É um legado. Aqui nós estamos na segunda parte. Peço que vocês se inscrevam no canal Curte Mendonça. Estamos chegando aqui aos 90 vídeos. São quase 19 mil inscritos. Nunca imaginei, pessoal, que fôssemos chegar porque não é número apenas. Até porque meu canal ele tem apenas agora com esse aqui 90 vídeos. Mas os vídeos tem de todos os tipos, mas eu tenho procurado fazer vídeos mais sistematizados e profundos, para que este conteúdo possa chegar no maior número de pessoas. E de fato, pessoal, com muita alegria, eu posso dizer que tem chegado sim. Nós temos feedbacks, retornos e pacientes, não só de todo o Brasil, mas praticamente de todos os continentes. América do Sul, América do Norte, Europa, Oriente Médio, Oceania. Realmente, praticamente de todos os continentes, nós temos retornos dos espectadores desses vídeos, dos que leem nosso livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas, que está há 4 anos em primeiro lugar como mais vendido na Amazon.com.br na categoria de abuso sexual. E hoje nós vamos abordar o tema que nesta década, são 3 décadas me dedicando à medicina. Esta última década eu juntei minha formação polímata, médica, jurídica, em saúde mental, em outros campos, a minha formação também em estudos de estratégia, por conta de outras formações profissionais e de conhecimento, para montar o quebra-cabeça da dinâmica das pessoas perversas dissimuladas entre nós, que são os narcisistas malignos. E neste segundo vídeo, nós vamos explicar para vocês as 9 saídas, os 9 desfechos que a mentalidade narcisista atinge ao envelhecer. Quando o narcisista envelhece, todos nós, quando envelhecemos, a nossa energia física declina.
o aparelho físico passa a apresentar falhas. Como toda máquina, o nosso organismo é uma máquina viva, sim. É uma máquina biológica, não apenas uma máquina mecanicista, mas também está sujeito o nosso organismo à lei da deterioração que existe na natureza para a reciclagem dos recursos. Então, todos nós envelhecemos, todos nós temos mecanismos de defesa ao envelhecer. Mas a mente narcisista, que é o caso aqui, como tem essa posição cristalizada, distorcida, de esconder esta fornalha do ódio, este monstro interior, e tentar compensar, provocando caos, drama no seu entorno, e se alimentando de poder, controle e atenção, e tentando tomar para si a alma dos seus alvos. Prestem muita atenção nessa expressão, porque ela não é mística, ela realmente é uma expressão técnica. Inclusive, aqui no meu livro eu explico as fontes: Irigoyen, Marie-France Irigoyen, Marie-France Irigoyen, que inclusive eu menciono no meu livro como... O livro dela inclusive está aqui perto de mim, sempre está ao meu olhar, que ela foi essa pioneira em explicar a dinâmica narcisista lá fora, na França, com o seu alvo. Aqui no Brasil fomos nós que fizemos isso nesse livro, porque o nosso livro foi o primeiro livro que sistematizou essa dinâmica. Buraco negro, ralo do transtorno de personalidade narcisista, alvo em relações íntimas, perversas, dissimuladas, que tem uma característica de parasitismo e psicoterrorismo. Isto com a virada de Copérnico na minha vida, e para que eu pudesse levar isso para o atendimento de milhares e milhares de pessoas que careciam dessa perspectiva para o desenredamento, a prevenção, o tratamento, a descontaminação de convivências disfuncionais. Então, pessoal, vamos mostrar aqui, peço que vocês assistam, reassistam o primeiro vídeo, lá é um vídeo muito rico, porque lá nós respondemos a 10 perguntas sobre a questão da mente narcisista ao envelhecer. Aqui eu vou abordar o mesmo tema, mas de uma perspectiva compiladora, sistematizadora. Eu tenho essa característica metódica, organizadora. Aliás, é uma característica de busca de conhecimento científico. Eu o tempo todo fico procurando criar um paradigma e eu fico testando esse paradigma. Eu aprendi isso com Karl Popper, que é um dos maiores filósofos da metodologia científica. Estudem Karl Popper. Karl Popper é fantástico e ele diz isso. Qualquer paradigma científico, ele tem que estar sujeito à crítica constante para que se descubra os furos. Se tem furo, ele tem que ser revisto. Não é quebrado. Porque essa é uma ideia revolucionária de chutar o pau da barraca e zerar tudo. Não é bem isso. É que todo o conhecimento ele pode ser aperfeiçoado e não há fim, pessoal, nessa caminhada. Quando nós atingimos um amadurecimento intelectual e emocional e moral, nós percebemos que nenhuma mente na Terra, por mais erudita que seja, por mais iluminada que seja, ela pode se arvorar em ter a última palavra sobre tudo. Não existe isso. Porque o nosso conhecimento, ele é aperfeiçoável. É só estudar a história da ciência, mas as pessoas não estudam mais o legado dos eruditos. Eu gosto muito de usar a frase de Newton, quando ele deu aquela
organização e criou a física clássica, Newton tinha estudado todos os eruditos a que ele tinha tido acesso para daí criar um paradigma acima. E ele diz, eu só enxerguei mais longe porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Para eu criar um paradigma que eu criei neste livro e que tem sido testado através da crítica. E eu acho as críticas bem-vindas, porque cada crítica é um teste, cada caso que eu atendo é um teste para o meu paradigma. E ele está sujeito a aperfeiçoamentos. Mas eu tive que estudar. Quem lê este livrinho de nada vai ver que quem escreveu esse livro, ele faz menção à mitologia judaico-cristã, mitologia greco-romana, mitologia oriental, a filosofia clássica, filosofia medieval, moderna, contemporânea. É só ver. Quem tem olhos de ver enxerga a referência. E as referências médicas e de saúde mental, jurídicas, econômicas, está tudo isso no livro. Sem boçalidade. Eu não saio lá em cada nota dando trocentas notas de rodapé. Sem boçalidade. Vamos agora responder no meu paradigma de explicação da mentalidade narcisista. E a partir daqui eu trato os pacientes graças às forças superiores que não nos têm faltado, graças à nossa rede de apoio que não nos tem faltado, nós temos conseguido salvar milhares de pessoas do desespero, da prisão e da morte. Então, quando o narcisista envelhece, uma das soluções para o narcisista manter o edifício, o construto do seu transtorno de personalidade é a negação. Mesmo diante de um corpo envelhecido, doente, limitado, deficiente, o narcisista age como nada tivesse mudado. Você vai ver um narcisista com 70, 80, 90 anos querendo repetir as mesmas aventuras, os mesmos esforços, os mesmos empreendimentos, como se tivesse ainda no auge da plenitude física. E o aparelho físico tem limitações. É óbvio que esta atitude de negação que leva ao seu entorno os cuidadores, as pessoas que têm afeto pelo narcisista, essas pessoas entram em desespero total, porque elas querem proteger uma pessoa envelhecida que não reconhece as limitações. E é impossível, pessoal, nós protegermos um adulto que mantém a sua sanidade mental, porque nesta solução aqui da negação, o narcisista mantém a sua sanidade mental. Ele tem consciência do que faz de bom, no sentido de edificação, etc., do que é socialmente aceito e do que faz de errado e que ele dá unhada, esconde a unha. Mas o narcisista, ele simplesmente nega. Ele permanece cego a essa nova realidade e fica simplesmente repetindo as mesmas atitudes numa corrida desabalada para fugir do tédio interior que assombra o narcisista. Aí nós temos casos de
mulheres narcisistas perversas que destruíram suas famílias primárias em dezenas de casamentos. Nós temos muitos casos. Senhoras septuagenárias, octogenárias, que destruíram as famílias primárias. Eu errei, né? Famílias secundárias. Porque a primária é aquela do nascimento. Eu chamo secundária aquela do que vem da união conjugal, não estável, relação amorosa afetiva. Então nós temos casos de senhoras narcisistas que casaram 15 vezes, pessoal. Nos 15 casamentos, ela destruiu tanto os maridos, os filhos dos maridos, a família do marido, quanto continuou destruindo seus filhos prévios e os filhos que ela veio a ter nos novos casamentos. Olha só, uma pessoa dessa é um rolo compressor. Tem casos de mulheres assim, tem casos de homens assim também. Um dos mais aterrorizantes é um octogenário que casou 12 vezes. E ele fez exatamente isso. Ele destruiu os 12 núcleos conjugais. É um rolo compressor que deixa ao longo do caminho uma esteira de destroços, cadáveres, pessoas arrebentadas. E esse rolo compressor não para até que as leis da biologia o derrubem. Temos o tipo de solução, desfecho, em que o narcisista, ele reconhece o envelhecimento. Não é a maldade no sentido de dizer, eu agora estou consciente de que eu faço mal para os outros. Não é isso. É que o narcisista, ele reconhece, sim, ele sabe que tem tais doenças. Ele sabe objetivamente que tem lá, por exemplo, a diabetes, a cirrose hepática, aterosclerose, insuficiência cardíaca, arritmia. Ele sabe, mas ele desafia. Isto tem a ver com uma das características narcisistas, que é de desafiar limites, que ele sabe que aquilo é um limite, mas ele acha que os limites valem para os outros. Então, na cabeça do mundo de fantasia do narcisista, ele sabe que as pessoas, em geral, elas vão obedecer àqueles limites diante daquelas doenças. Só que ele não precisa, porque ele é superior. Os limites são para as pessoas comuns, não para uma pessoa superior, especial, como o narcisista se considera ser. Então, o narcisista insiste que é exatamente capaz de tudo que fazia quando no auge do corpo e que, por mais que a família, os médicos, os conselheiros, os orientadores da vida venham a dizer que ele precisa limitar a dieta,
limitar determinados esforços, não se expor a determinadas situações, ele faz ouvido de mercador. Ele desafia, porque uma das características é essa, que tudo bem, mas esses limites valem para as pessoas comuns. E quem disse que eu sou comum? Eu sou especial. É assim que é a solução 2 do desafio. A terceira solução que eu elenco é a do isolamento. Como assim? Veja bem, o narcisista ele se alimenta de poder, controle e atenção. Quando o narcisista envelhece, ele pode não dar conta do envelhecimento físico, mesmo que se submeta a trocentos procedimentos. Ele pode não dar conta de vencer a diminuição do padrão econômico, porque ele já não tem forças para produzir riqueza como tinha antes. Ele pode não dar conta de manter brilho social. Então, na hora em que ele perde esses instrumentos de atrair ou coagir, poder, controle e atenção, ele prefere se isolar. Então, uma das explicações do isolamento é que o narcisista ele se isola porque ele não vai interagir com o mundo que não reconhece a sua superioridade. E segundo, é que muitas pessoas, na medida em que o narcisista envelhece e vai perdendo este poder de pressão, pessoas, amigos, familiares, conhecidos, vão se afastando desta pessoa mentirosa patológica, rabugenta, intrigadora, fofoqueira, depreciadora, de humor ácido, de um pensamento fantasioso. Então, a solução do isolamento vem por essas duas facetas. Pelo fato de o narcisista não tolerar a indiferença e a falta de adoração, e como ele não tem mais recursos para coagir ou pressionar isto, ele se enclausura. E o segundo é que as pessoas também já não se sentem obrigadas. E como o narcisista, ele, ao longo da sua vida, ele não quer ser amado, porque o narcisista não sabe o que é amor verdadeiramente. Ele quer mesmo é poder, controle, atenção, subjugação, usar pessoas como aparelhos. É assim que funciona a mente narcisista. É uma das soluções. Veja que eu estou dando aqui 9 soluções. Dependendo das nuances, o narcisista vai para tal ou qual. A quarta solução é da amargura extrema. Em que sentido? É que o narcisista ele passa a usar o envelhecimento e a sua vulnerabilização como um modo de exacerbar o seu aspecto rabugento, o seu aspecto de metralhadora giratória para culpar tudo, a natureza, as pessoas, divindades, pelo fato de todos, a natureza, as pessoas e a divindade não o tratarem como um ser especial que ele é, e ele fica amargo
dando alfinetada em qualquer pessoa que se aproxime, em qualquer contexto. Esta faceta vitimista, lamurienta e rabugenta passa a predominar. Então, o narcisista se torna o expoente da lamúria, da culpabilização, culpando a natureza, os deuses, as pessoas, porque eu sou especial. Como que isso aconteceu comigo? Pessoas adoecem. Pessoas têm câncer, pessoas têm perdas de membros, de órgãos. Pessoas desenvolvem doenças autoimunes. Só que o narcisista, ele exige que isso jamais aconteça com eles. Com ele, por quê? Ele é especial. Ele só não se dá o trabalho, porque é um mundo de fantasia, de explicar o que é que ele fez de tão especial para o mundo que o torne merecedor de uma imunidade a doenças e ao envelhecimento. Isso, a mente do narcisista não bate lé com cré no sentido de lógica. Porque ele jamais vai se conformar em estar numa situação em que ele não pode exercer poder, controle e atenção, poder, controle e obter atenção, e que as pessoas o sirvam como um ser iluminado e especial. A quinta solução, o quinto desfecho quando o narcisista envelhece é o de assumir uma posição de salvador. Pessoal. Veja bem. O narcisista, ao envelhecer, ele pode adotar uma bandeira salvacionista. Ele vai se identificar com uma bandeira ideológica para defender e daí posar. Mais uma vez, de um ser superior, porque abraça uma causa superior. E que o resto do mundo é impuro, é inferior. Isso é para realçar, mais uma vez, o mecanismo de defesa de que o narcisista vai fazer de tudo para realçar sua suposta superioridade em relação à plebe rude, à massa ignara. E o narcisista adota um fanatismo, uma posição de intolerância e superioridade. Essas bandeiras, que são defendidas por pessoas de boa fé, sim, porque é aquilo. Tudo o que o homem toca e cria, mesmo com propósitos edificantes, pode ser usado para o mal. E é aí onde entra a mente perversa. Como dizia Immanuel Kant, da madeira torta da humanidade, nada pode sair perfeito. Gênio Immanuel Kant. Estudem Kant. Em que sentido? Toda a criação humana, toda, uma mente perversa pode conseguir distorcer para o uso egoístico, manipulador e explorador. E aí o narcisista pode adotar um ecofanatismo em que o Deus ecológico, o supremo valor, ele vai defender aquilo como ele sendo um iluminado, um salvador, e que a humanidade inteira que não reconhece essa religião da ecologia, ela é impura. Ele pode adotar
um fanatismo de saúde, por incrível que pareça, tudo pode ser exagerado, até o cuidado de saúde. Porque, veja, pessoal, a saúde é um dos maiores valores. Só que tudo pode ser fanatizado. O narcisista pode passar a adotar dietas tais e quais, mesmo algumas sendo cientificamente louváveis, outras que não resistem ao crivo científico, mas o narcisista não quer saber de conflito de visões. Se ele abraça uma causa, é a causa certa, eu sou o salvador, o resto é impuro. É uma das características da visão binária, a visão preto e branco do espectro B. Está aqui no meu livro. Se não é do meu lado, é meu inimigo. Pode ser um fanatismo da natureza, de elementos da natureza. Elementos. Pode ser um fanatismo de algumas questões sociais. Muito embora as questões sociais devam ser muito valorizadas e motivo de debates, o problema está sempre no fanatismo. Quando alguém se arvora a ter a verdade absoluta, eu falei aqui que nenhuma mente tem a verdade absoluta, porque a realidade é complexa demais para ser abarcada por qualquer mente, por mais erudita e iluminada que seja. Então, o narcisista, ao adotar a posição de salvador de uma bandeira, ele vilaniza o outro lado e passa a proteção cega do lado dele. Somos nós contra eles. Uma saída, um dos desfechos mais comuns do narcisista que passou uma vida destroçando vidas, destroçando amizades, relações, trabalho dos outros, conquistas alheias, dinheiro alheio, destruindo corações alheios, destruindo a paz alheia. Uma das soluções muito comuns quando o narcisista envelhece é a conversão religiosa. E aí, pessoal, o detalhe, eu cheguei a tocar nesse ponto lá no primeiro vídeo, o detalhe está no que é uma verdadeira conversão. Porque o narcisista que se converte, pessoal, uma conversão para uma crença transcendental, e eu generalizo aí, tá? Porque apesar de eu ser, eu considero muitas visões transcendentais como respeitáveis. A minha opção é o cristianismo, mas eu sou também da ideia de Immanuel Kant. Que Immanuel Kant, ele dizia que ele criticou a razão pura e criticou a razão prática, dizendo que precisa dos dois. Mas Immanuel Kant, que é um dos maiores pensadores da história da filosofia, ele dizia exatamente isso, de que jamais a humanidade vai abarcar todo o conhecimento. Ele dizia, por exemplo, Immanuel Kant, Immanuel Kant, eu acho imprescindível a crença numa realidade transcendental, na divindade, numa inteligência suprema. Mas para mim é totalmente irrelevante ter que convencer os outros disso. Uma outra referência para essa minha visão de respeito às diferenças religiosas é a que veio de Carl Gustav Jung. Jung, as pessoas estão cansadas de saber, eu admiro muito algumas coisas de Jung, outras não. Mas a maturidade científica e emocional, ela faz a gente distinguir. O fato de alguém ter algo de bom a ensinar com que você concorda e tem algo que não quer dizer que você vai demonizar a pessoa toda. É aquele velho ditado de dizer jogar a água suja da bacia com a criança dentro.
Então, por exemplo, eu tenho coisas de Freud que eu admiro muito, tem outras que não. Mas eu vou demonizar Freud? Tem coisas de Jung que eu admiro demais, tem outras não. Eu vou demonizar Jung? Tem coisas de certos autores que... Então, são muitos os exemplos que eu poderia dar. Aliás, inclusive na minha técnica, eu sempre digo isso, a minha técnica não foi inventada por ninguém. Essa técnica de tratamento para desenredamento, prevenção, tratamento, descontaminação, planejamento estratégico e gerenciamento de crises em relações disfuncionais fui eu que criei. Esta técnica que eu uso fui eu que criei, com várias peculiaridades. É óbvio que eu parti do ombro de gigantes, tá? Mas o Jung, em certo ponto, num dos escritos, eu tenho isso já, as pessoas que privam da minha interação intelectual conhecem esse escrito de Jung, ele chegou a um ponto de dizer isso, porque Jung estudou arquétipos, aquilo que vem perpassando certas ideias, vem perpassando o imaginário do ser humano. Ele chamou de arquétipos. Tanto que ele chamou de inconsciente coletivo. Criou essa ideia, que existe um inconsciente pessoal e um inconsciente coletivo. E ele vem dizendo que tem perpassado todas as civilizações a ideia de uma referência superior. Uma referência. Essa referência pode estar numa realidade transcendental ou em algo objetivo, físico. Então, ele diz o seguinte, aquilo que for o seu maior valor de referência é o seu Deus. Para alguns, é um ser transcendental. Para outros, o Deus é o prazer imediato. Para outros, o Deus é o dinheiro. Para outros, o Deus é o poder. Para outros, o Deus é a negação cega. Aquilo que for o seu maior valor, aquilo que vai ser o divisor de águas na hora de você tomar decisões em pontos extremos da sua vida, é o seu Deus. Mesmo que você não chame assim. Diz ele, optei por conscientemente acreditar num Deus transcendental. Isso foi a posição de Carl Gustav Jung. Aliás, o cisma, a separação de Jung de Freud foi exatamente porque Jung ele tinha essa questão de estudar a tradição do imaginário e também da questão do místico, do simbólico. Enquanto que Freud ele insistia no sexocentrismo. E Jung dizia, e olha que Jung, em termos de sexualidade, ele não era um exemplo moral, porque ele teve muitas amantes, inclusive Jung casou com uma mulher riquíssima, que sustentava o núcleo familiar, e ela aceitava as amantes de Jung, inclusive aceitava triângulo amoroso. Isso está na biografia de Jung. Mas mesmo ele sendo sexualmente, vamos dizer, não um exemplo, ele não aceitou o sexocentrismo de Freud. Isso porque eles foi um dos motivos principais, porque Freud acusou Jung de se meter com a lama negra do ocultismo. O que é que isso tem a ver? Tem a ver com o que é uma conversão religiosa genuína. Porque a pessoa é possível se converter a uma religiosidade, a uma ideia transcendental, isto ficar para ela. Ela até fazer no ambiente da comunidade a divulgação, nos canais de divulgação, sem aquele fanatismo de que quem está no meu lado religioso é o salvo e o resto é impuro. Não quer dizer que ela não tome partido na hora de dizer o que na opinião dela é o maior referencial. Eu, por exemplo, respeito a tradição judaico-cristã, respeito a tradição oriental, respeito, mas eu vou dizer para vocês, tem muitas visões de religião, até bem arcaicas, que eu não considero edificantes. Não pretendo queimar ninguém na fogueira, mas eu não considero todas as visões igualmente
edificantes. Não. Porque aí também seria um relativismo moral, pessoal. Se tudo é igualmente bom, então, para que a moral e para que o direito? Se tudo é igualmente bom. Se tudo é igualmente belo, para que a arte? Então, por isso que nós temos que saber diferenciar o respeito a diferenças da tomada de posição do que, para nós individualmente, é o nosso referencial maior, sem demonizar os outros. É aí onde entra a conversão religiosa narcisista. Porque o narcisista que se converte, entre aspas, ele passa a ser o narcisista religioso. Como eu descrevo aqui no meu livro, é óbvio que existem narcisistas religiosos de todas as idades, mas o narcisista idoso religioso, que é uma das soluções para limpar, entre aspas, aparentemente, a esteira de destruição que o narcisista deixou ao longo da vida, ele passa a falar como um procurador de Deus, como se Deus tivesse dado uma procuração para ele, dizendo: eu, Deus, sou o outorgante. Este fulano narcisista é o meu outorgado poderes. Uma procuração jurídica. Este narcisista pode dizer tudo em meu nome. Pode condenar, punir, julgar em meu nome. E o narcisista, agora convertido, ele passa a falar como um ser ungido, um iluminado, que tem acesso direto com a divindade, o resto é sujo. E ele passa a reescrever a história e usar, inclusive, o púlpito para a sua enxurrada de mentira, contando Goga no seu papel no êxito familiar, no seu sacrifício familiar. Reescreve a sua história de vida, mostrando como ele foi um exemplo de heroísmo. Isso, inclusive, em depoimentos do púlpito. Porque o narcisista, ele não tem vergonha. Ele vai no púlpito da igreja dando depoimentos falsos, sem um grama de culpa. E ele passa a usar a suposta procuração de Deus. Agora eu sou iluminado para atacar condutas reprováveis, entre aspas, que ele mesmo fez na vida toda. É um duplo padrão de hipocrisia. Vamos agora, pessoal, ao 7º desfecho da mentalidade narcisista que envelhece, que é o extremo do mal. Mas, Dr. Curti, o senhor vive dizendo que o narcisista, ele é o puro mal. Pessoal, a verdade é que eu falo que existe uma gradação do espectro narcisista maligno. Eu digo até no meu livro que aquele lado do espectro mais tenebroso, mais sádico e maquiavélico e sofisticado, eu prefiro chamar o puro mal no sentido estrito. Aquele lado menos maquiavélico, mais estabanado, menos sofisticado, eu digo extremo mal no sentido amplo. Mas é porque, pessoal, vocês têm que entender que você pensa que já viu todo o mal de um narcisista. Mas o pior sempre pode estar por vir. É aí onde o narcisista sempre é capaz de nos surpreender para pior.
Porque não há limite para a maldade humana e ninguém está imune ao toque escaldante do puro mal. Então, se você pensou em todos os males e você se lembra de todos os males que o narcisista fez ao longo da vida a você, você não pensou em tudo? Porque, frequentemente, o narcisista que envelhece se torna uma versão extrema das suas piores características. Tornam-se mais desesperados e iludidos à medida que o envelhecimento lhe confere uma série de derrotas. A sua faceta paranoica de desconfiar de tudo e de todos, porque é uma projeção da própria maldade, piora. A sua mentira patológica chega ao apogeu. Atos de sabotagem e vingança aos alvos, que se afastaram ou tentam se afastar, ficam cada vez mais ameaçadores, inclusive com medidas de adoecer os alvos, com elementos físicos, químicos, biológicos, medicamentos, acidentes, esquecimentos. Não existe limite para a maldade. Então, o narcisista que envelhece, um dos desfechos, ele chegar no extremo do mal do padrão perverso. Não existe limite, pessoal, para a maldade humana. O narcisista sempre é capaz de desferir um golpe pior do que você jamais imaginaria. Mas existe uma oitava opção, que é ser explorado. Veja que coisa, pessoal. Existe cobra engolindo cobra. Pois é. Existe cobra engolindo cobra. O narcisista que envelhece, ele vai ficando cada vez mais desesperado para manter a aparência e o charme, para manter o poder financeiro, para manter o poder. E de repente ele pode, na gabolagem, contando coisas, contando isso, aquilo, e procurando o elixir da juventude, ele pode cair nas mãos de quem? Narcisistas. Eu chamo cobra engolindo cobra, porque eu já vi vários, pessoal, narcisistas que se acham invencíveis e ninguém está imune a ser engabelado por um narcisista. Inclusive os narcisistas. Vocês entenderam como o jogo é bruto? O jogo é bruto, pessoal. Porque, e eu não falei ainda há pouco, que por pior que seja o mal, ainda pode ter um mal maior. E não tem fim, eu não falei isso. Então, por pior que seja o narcisista que você conhece, eu tô rindo porque quando a gente vê o narcisista sendo engolido por outra cobra, pessoal, a gente diz assim, o mundo dá muitas voltas. Eu já vi vários, viu? Narcisistas que se achavam invencíveis e de repente eles foram engolidos por outras cobras. Eu só posso rir, porque essas pessoas que se achavam os donos do mundo, ou os eleitos da divindade, de repente caíram em golpes de procedimentos de saúde que são falcatruas, pirâmides financeiras, relações de sociedade ou casamentos em que eles sofreram golpe porque conseguiram achar um mais labioso do que ele. Então, ao
se submeter a procedimentos excessivos, métodos miraculosos de saúde ou de manter ou recuperar dinheiro, poder e controle, eles podem ser engabelados por labiosos mais sofisticados do que ele, o narcisista. Então, uma das soluções, um dos desfechos, é que o narcisista se enforca na própria corda. Em que sentido? As fantasias dele podem ser usadas contra ele por outro narcisista mais sofisticado. Entenderam, pessoal? Isso é muito importante porque eu não costumo ver ninguém falar sobre isso. E numa aula que eu dei lá atrás, alguém teve essa argúcia de perguntar se o narcisista pode encontrar algum mais esperto do que ele. Essa aula foi 4 anos atrás, no lançamento do meu livro. Um oficial, um militar, fez essa pergunta. E foi a única pessoa que teve essa argúcia de fazer essa pergunta. Eu não esqueci, eu menciono en passant em algumas explicações, mas aqui, neste vídeo do narcisista que envelhece, realmente é importante ter essa noção. Porque isso acontece no narcisista que envelhece, mas também com qualquer idade. É porque quando ele vai envelhecendo, ele vai ficando mais vulnerável e ele não quer admitir, ele quer fazer tudo para manter poder, controle, atenção, beleza, o charme. E aí é onde o mais sofisticado pode engoli-lo. Estamos aqui agora no 9º desfecho da mentalidade narcisista que envelhece. O feriado bem empregado. Estou aqui na reta final, no 9º item. Vocês me acompanharam até aqui. Vamos concluir o 9º item. Que bom. Quando eu comecei a bolar este roteiro, mais uma vez, era para ser bem mais sucinto. Mas aí terminou que a casinha mental aqui, ela borbulhou e está dando certo. Vamos agora, pessoal, para a reta final. O modo colapso. Eu expliquei para vocês ao longo desta aula. Recapitulem a parte 1. Revejam aqui esta parte 2. Eu recapitulei que o alicerce que segura o edifício... O edifício é o construto, que são os mecanismos de defesa, ações e reações para esconder o monstro interior. A criatura mal resolvida, o monstro que o narcisista verdadeiramente é, a podridão da maçã. Que eu digo que o narcisista é uma fruta podre por dentro. E o dentro é essa podridão escondida. Quando o narcisista envelhece e o combustível falta. Qual é o combustível para o narcisista? Poder, controle e atenção. Porque o narcisista,
ele funciona na busca incansável por poder, controle e atenção. Este é o combustível para tentar mitigar a fornalha interior. Assistam o vídeo A Fornalha de Ódio. Na falta do combustível, o edifício rui, pessoal. E o narcisista entra em colapso. O colapso tem graus, obviamente. Existem graus. Por isso que é importante nós fazermos uma sistematização. Então, o edifício que segura a fachada e mantém escondido o monstro, rui, brum, e o monstro, a podridão, a criatura, ou aquilo que vem escondido, aflora. A propósito disso, eu sugiro que vocês assistam o meu vídeo no canal, que já foi assistido por mais de 60 mil pessoas, Os Maiores Medos do Narcisista. Os maiores medos do narcisista. Aquele vídeo lá tem a ver com este aqui e tem a ver com este 9º item desta segunda parte do colapso narcisista. Então, na falta de combustível, o narcisista já não tem o charme, envelhecido, doente, quebrado. Ele, em grau maior ou menor, entra em colapso. E aí é onde o abuso de substâncias chega ao apogeu. Tudo que é substância. Porque o narcisismo anda de mãos dadas com abuso de substância. Eu não estou falando que toda pessoa que abusa de substância é um narcisista maligno. Mas boa parte dos narcisistas malignos abusam de substância. Porque é uma maneira de mantê-lo fugindo do tédio interior. Porque como o narcisista dentro tem uma podridão e tem um vazio, se o narcisista, ele passa a viver ele vai se defrontar com esse tédio. E um dos maiores medos é ele ficar, ele e o tédio. No fundo, o narcisista foge do tédio. E como é uma das modalidades dele fugir desse tédio? Substâncias, psicoativos, entorpecentes. E aí é que se somam substâncias e substâncias. Qual é, então, quando nasce um dos modalidades do colapso é que o abuso de substâncias ele chega ao apogeu, levando ao desmantelamento do funcionamento pessoal e interpessoal do narcisista e até a sua morte mais ou menos precipitada. Uma das outras modalidades é agravar a promiscuidade. Porque o narcisista e promiscuidade andam também de mãos juntas. Por várias razões. Primeiro, porque é o barato da conquista e o barato de usar pessoas como objetos. Usar pessoas como objetos de prazer descartáveis. O poder estar triangulando parceiros múltiplos. Isto mantém o narcisista aceso, fugindo do tédio. E nós vemos pessoas idosas aumentando a promiscuidade porque
É um modo de manter a fantasia de que tem muitas pessoas interessadas nele e comprar, pagar ostensivamente é a maneira mais certa de obter parceiro sexual, porque tem opção para tudo neste mundo e tudo é venal, tudo está passível de venda, dependendo do contexto humano, valorativo e social, porque a complexidade é muito ampla, mas não falta oferta na área da promiscuidade para a demanda narcísica. Não falta. Uma das outras soluções, dos outros desfechos da mentalidade narcisista que envelhece é a depressão profunda. Por quê? Porque nós falamos que dentro do construto, escondido nos subterrâneos do edifício narcisista, está o monstro interior, a podridão, e uma terra árida, uma terra vazia e sombria, habitada por ninguém. É um vazio permeado pelo tédio, porque é um interior vazio, não tem vida, não tem alegria, não tem plenitude, não tem reconhecimento, fortalecimento. O narcisista foge desse tédio. E uma das soluções, uma das saídas é o narcisista cair numa depressão profunda por ter que ficar frente a frente agora, ele e o seu tédio do qual ele fugiu. Eu não estou falando aqui que a depressão esteja ligada ao narcisista. Não é isso. Não cometam esta falha de raciocínio lógico. Eu estou dizendo que dentro do mundo do que se chama depressão, depressão é a manifestação. Há raízes variadas. Raízes variadas. Várias coisas podem sozinhas ou associadamente levar ao mesmo rio da depressão. Várias. E um narcisista que não possui mais combustível é uma das etiologias, causas da depressão profunda. Porque o narcisista, ele não tem mais razão de existir. E o narcisista, como ele se alimenta desse poder, controle e atenção, ele não tendo mais como obter isso do entorno, porque o narcisista só se mantém vivo pelo olhar dos outros. Se ele não tem mais olhar de adulação, admiração ou medo, atenção, ele entra no marasmo. Porque a razão de existir do narcisista é o combustível.
Vocês lembram quando eu falei que para Carl Gustav Jung, o Deus da pessoa é aquilo que é a coisa mais importante que segura a vida da pessoa. Pode ser um ser transcendental, pode ser uma coisa material, pode ser coisa física. E eu diria que o Deus do narcisista é o combustível. Porque, na verdade, eu vou elaborar melhor. O narcisista, ele é o supremo sacerdote do culto dele mesmo. Então é onde vem a sutileza. Eu diria que o narcisista, ele é o sacerdote do culto dele. Mas um Deus que não tem culto de adoração para ele, esse Deus ele se extingue. Vocês já viram alguma divindade resistir à história depois de resistirem? Eu estou falando o culto, o cerimonial, a ritualística e a passagem intergeracional do culto dessa divindade. Se ela não tem mais adoradores, ela vira apenas uma peça de museu, no máximo, quando ela não é destruída, esmagada e vira pó. É por isso que o narcisista, quando ele não tem mais o séquito de adoradores, ele entra numa depressão profunda. É um Deus, entre aspas, que não tem mais seguidores, e ele entra num tédio profundo e vive numa morte em vida. Uma outra modalidade do colapso é a demência. Veja bem, eu não estou falando aqui, repito, eu sou neurologista, neurocirurgião. Eu não estou falando aqui que toda demência tem a ver com narcisismo. Mais uma vez, pessoal, tenham cuidado com essas interpretações de falha lógica. Do mesmo jeito que eu falei da depressão, a demência existe várias modalidades e várias causas. E inclusive vários fatores de risco. O que eu estou falando aqui é que uma das etiologias que contribuem para o surgimento da demência é uma mentalidade narcisista que passou a não ter mais combustível. Porque na hora em que aquele cérebro e aquele aparelho psíquico não tem mais combustível, que é o sangue da vida do narcisista. Veja, do jeito que um vampiro, ele precisa do sangue dos outros para se manter vivo, o narcisista precisa do combustível vindo dos outros para se manter de pé. Na hora em que o narcisista deixa de ter isso, ele vai entrar em colapso. E uma das modalidades é o aparelho cerebral. Aqui é um cérebro de frente, de lado, eu vou abrir. O aparelho cerebral, ele vai murchar por falta de combustível daquela personalidade que precisa do combustível dos outros para se manter funcionando. Porque o aparelho, ele é unha e carne com a mentalidade, com a mente. A mente é o campo mental
E o aparelho responde a isso para o estímulo e o desestímulo. Se aquela pessoa que possui esta mente distorcida, que precisa do combustível, poder, controle e atenção alheia para se manter com viço, com vigor, este combustível é cortado, uma das cordas que vai romper é a manutenção da vitalidade do aparelho cerebral, na forma de atrofia. Se falta combustível, falta reabastecimento. Se falta reabastecimento, aquilo que é abastecido mirra. É a regra da vida, pessoal. Então o narcisista vai demenciando, começa a perder as faculdades de memória, de aprendizado, o seu elemento paranoico piora e surgem, porque a demência, não sei se vocês sabem, a demência não envolve apenas a questão da memória, envolve a questão da orientação espaço-tempo, percepção, o paciente passa a ter alucinações, passa a ter delírios. Então, o narcisista demenciado, ele fica ali num processo de prisão dentro do próprio corpo que está caminhando para um modo de sobrevivência física, mas de deterioração da consciência devida. Então, uma das saídas, uma das consequências, um dos desfechos é a demência, que é uma das modalidades do colapso. Veja, eu citei 9 modalidades. O nono é o colapso. No colapso, eu estou citando submodalidades, que é o apogeu do abuso de substâncias, o apogeu da promiscuidade. Eu falei da depressão profunda, falei da demência. E vamos falar agora de 2 desfechos importantíssimos, porque existe uma regra que as pessoas repetem, que o narcisista não se suicida. As pessoas costumam dizer isso. Porque o narcisista não se suicida. Aí, vamos lá. Depende. Porque lembre que dentro do espectro narcisista existem gradações. Tá bom? E existem gradações, existem submodalidades do espectro narcisista que tem a teatralização como método de obter atenção e fazer chantagem emocional. Se o narcisista que envelhece é uma das pessoas, é um dos que estão naquele espectro que usam a teatralização e como chantagem emocional, esse narcisista que envelhece, ele pode lançar mão de ameaça de suicídio, sim, tentativas de suicídio para manter o entorno alerta e totalmente envolvido na vigilância dele. E essas tentativas podem ficar mais ou menos perigosas. Podem ficar só na palavra, pode passar para métodos mais perigosos, e o narcisista pode se suicidar sim, de 2 maneiras. Uma é que nesse flerte com a chantagem emocional, ele pode errar a mão e morrer.
Então, primeira modalidade é que ele se suicidou. Ele não queria se suicidar, mas na chantagem emocional ele errou a mão. E realmente o acidente provocado foi além do que ele calculou. Na sua mente, que tem dificuldade de calcular limite e riscos. E ele morre. Mas tem também o narcisista que deliberadamente suicida. Seja para quê? Para se safar de situações em que ele vai ter que ser responsabilizado pelos malefícios. Por exemplo, nós temos narcisistas que cometeram muitos crimes e estão tão juridicamente quebrados e com a liberdade financeira e física comprometida que ele prefere se matar para não passar pelo vexame de se ver derrotado. Então nós temos narcisistas que se suicidam para isso. Ele passar pelo vexame de ter que perder tudo na cobrança jurídica e inclusive passar décadas na cadeia, ele passar por esse vexame, prefiro a morte. E em geral, como o narcisista não crê genuinamente que a morte física não põe fim à vida, como o narcisista não acredita, ele acredita que a vida, ela de fato se resume ao corpo físico, mesmo que ele diga que tem uma religião, mas é onde está a diferença da conversão real para a conversão de boca. E aí a intimidade de cada qual sabe, e as forças superiores. Ele, não querendo passar pelo vexame da derrota, ele pode cometer o suicídio. Ou ele pode cometer o suicídio como vingança final para os que ficam. Por exemplo, aquela família que fez de tudo para o narcisista se manter vivo com medo de ter culpa, de que o narcisista morra, e eles ficarem com a culpa. Meu Deus, nós não impedimos que a nossa mãe se suicidasse, que o nosso pai se suicidasse, nós não conseguimos. Ele várias vezes. E alguns narcisistas, eles querem deixar um legado final de golpe final na consciência dos que ficam. Se suicidam para que os que ficam permaneçam o resto da vida com a ideia de culpa na cabeça. Meu Deus, eu não consegui impedir que fulano se suicidasse. Eu sou incompetente, eu não fiz o suficiente, eu não sou capaz de impedir que alguém que eu amo faça uma atitude desesperada dessa. A culpa é minha? Não, pessoal, a culpa não é do alvo, mas esse é o plano do narcisista. Então, quando o narcisista envelhece, ele, nas submodalidades do colapso, estão algumas, que é essa aqui. O extremo do abuso das substâncias, que pode levar também ao suicídio indireto, né? Porque vai levar a overdose ou a falência de órgãos. A promiscuidade desenfreada, que também vai levar ao suicídio indireto, por falência física ou doenças. A depressão profunda, que também vai ter como desfecho a morte, em um tempo maior ou menor. Vai ter também a questão do suicídio no erro de mão pela chantagem emocional, ou como golpe final para deixar um legado de culpa nos que ficam, ou o suicídio calculado, decidido para que ele não responda
Porque o narcisista ele jamais vai querer responder pelos seus malefícios. Mas em algumas situações, eles estão numa saia justa tão grande, porque o judiciário é injusto. Sim. É lento, sim. Mas, em vários casos, eu conheço vários, pessoal. Apesar de o judiciário burocrático, lento, favorecer ao malfeitor. Pelo tempo e etc. Mas eu já vi vários casos de narcisistas que se ferraram civilmente e se ferraram criminalmente. E dentre esses casos, alguns optaram por se matar, para não ter que ceder, para não ter que se render. Ele prefere por fim a própria vida. Mas aí, pessoal, não vamos entrar nesse mérito sobre a questão da continuidade da vida, mas eu já até falei, né, que na minha opinião a vida não acaba aqui, mas também não tem importância nenhuma se vocês acreditam ou não. Eu só sei que esse ato do narcisista de que estão se dando bem, pondo fim à própria vida física, na minha opinião, a vida continua. E eu acho que a lei de causa e efeito, ela, independente de qual ideia você tenha de como essa lei vai funcionar, eu acho que ela funciona sim, tá bom? Independente de como seja, eu tenho minha ideia, mas eu também não sou dono da verdade, mas eu tenho convicção de que a lei de causa e efeito existe sim. Pessoal, chegamos ao fim aqui desta aula quando o narcisista envelhece. É uma satisfação muito grande ter conseguido chegar até aqui. Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Por favor, compartilhem. Faça esse vídeo chegar ao maior número de pessoas. Deem likes, sugestões, tá? Veja os outros vídeos. Estamos chegando aqui aos 90. Isso é o que vai nos manter motivados para continuar nessa empreitada de seguir na divulgação desse conhecimento. Lembrando que para quem quiser marcar consulta ou consultoria comigo online, tanto na parte médica, jurídica, psicoemocional, para nós montarmos estratégias médica, psicológica, jurídica e econômica, é só passar mensagem para o WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Nós somos médicos, emitimos notas fiscais das consultas médicas, vocês podem usar isso para bater do imposto de renda como despesa médica, ou, dependendo da política de reembolso, você pode usar isso para o reembolso parcial ou total. Consulte a política de reembolso do seu plano seguro-saúde e que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas. Muito obrigado pela atenção de vocês.